Sou o Sérgio Oliveira, para quem não me conhece. Eu estou aqui de camiseta vermelha, short preto, todo sujo, porque eu estava fazendo uma forte faxina na minha casa. Mas aí eu resolvi, já que eu vim mediante algumas adversidades, e fazer algumas coisas diferentes do meu comum, né? O meu comum é não curtir muito essa parada de apostas. E hoje é dia 31 de janeiro. E aí, porra, deu zica no meu computador, deu zica num monte de coisa. Minha saúde tá lá meio que instável. Aí eu resolvi fazer, sabe o quê? Eu vou tentar arriscar lá na aposta do Mega da Virada e tal. E assim aí eu fiz. Aí eu fiz aqui, ainda há pouco, a hora nem sei direito, acho que é 3 e pouca, 3 e meia da tarde, aqui na Central do Brasil, né, que eu moro um pouco perto, moro no Santo Cristo. Aí eu falei assim, quer saber? Vou aproveitar já que eu tô aqui e vou dar uma olhada aqui numa zoeira que acontece à frente do quartel-general, no QG, né, que eles falam, né, QG do Exército, onde tem um monte de gente vestida com aquilo que até então deveria me representar, né? As cores do país que eu nasci, né? Mas, na verdade, o que eu vejo aqui é um grande circo, onde tem um monte de barraca, um monte de gente estranha, bem estranhas mesmo. Enfim, eu acho isso tudo aqui muito estranho. Ainda porque eu não consegui entender até agora qual é o valor, qual é a importância dessa ocupação dessas pessoas vestidas com a cor da bandeira do Brasil, que é o país que eu nasci, né? E não estou entendendo por que tem essas barricadas ou essas grades aqui, onde eu desde moleque eu passo por essa calçada, e essa calçada ela sempre foi meio livre, né? Porque eu comecei minha vida aos 14 para 15 anos de idade, trabalhando no Banco Itaú, da Praça Pio X, e muitas das vezes eu passei por essa calçada, até chegar lá na Praça Pio X, que é ali aquela praça onde muita gente não conhece, que é onde tem a Igreja da Candelária. Né? Aí tem um Banco Itaú, para quem vai no sentido daqui para lá, à direita, tem um Banco Itaú até hoje, e ali foi o meu primeiro emprego. E passei aqui com toda a liberdade, com toda a tranquilidade, embora também vivi cenas muito delicadas na ditadura, né? Para quem viveu ou para quem foi, digamos assim, adverso àquilo em que a ditadura defendia, padeceu de forma considerável, né? Alguns até padeceu de padecimento no sentido de mortalidade, né? E entre outros, alguns em tortura e algo mais. E eu, aos meus anos, um pouquinho posterior, também fiz parte disso. Mas eu fiz parte de coisas ideológicas, de princípio de valores, onde eu não consigo entender por que uma pessoa daquela ali, ó, que está ali, ó, ajoelhada a uma grade, reivindicando o quê? À frente de uma grade, à frente de uma parede, né? Eu não consigo entender. Eu penso que a gente está muito doente, né? Eu falo a gente, porque eu estou aqui, estou vivo, estou pertencendo a isso e estou vendo essa situação aí, ó. Olha o que eu estou vendo. Um monte de gente vestido com as cores da bandeira do meu país e não estou entendendo o porquê. Eu não estou entendendo o porquê, né? Recentemente houve uma eleição onde houveram pessoas, né, que saíram de casas e foram votar, e o voto, segundo o entendimento, ele é dentro de um sistema republicano, um sistema democrático, onde existe os vencedores e os perdedores. E aí, assim como no time de futebol, de campeonato, aquele que perde, aquele que ganha, aquele que chora, aquele que ri, né? Como agora também, recentemente, na Copa do Mundo, houveram isso. Algumas pessoas ficaram decepcionadas, inclusive brasileiros, acreditando
acreditando numa vitória e tal, porque achava que era o melhor do mundo, ou que era isso, aquilo, outro, mas, desculpa, a verdade não foi essa, a verdade foi outra, e essa outra verdade, onde os argentinos ganharam, é aquela que a gente tem que vibrar não sei, mas a gente tem que aceitar. Aceitar é um dos maiores valores humanos que a gente pode ter enquanto um valor, inclusive espiritual. Se a gente quer estar de bem com o nosso próprio ser, com nossa própria espiritualidade, a gente precisa aceitar. A aceitação do erro, a aceitação dos valores, a aceitação da perda, entende? A propósito disso, eu fico pensando, né? Aqui, pelo que eu estou entendendo, são pessoas que não aceitaram, né, a derrota, não aceitaram, digamos assim, o resultado da eleição. Mas aí, eu fico, às vezes, eu faço para refletir e fico pensando no seguinte. Que eu acho que é bastante significativa essa minha reflexão, que diz respeito ao seguinte: a gente tem vivido situações onde o avanço da mídia, através das redes sociais, enfim, a comunicação ela tem se esvalecido muito, ela tem se ampliado muito, e com isso a gente tem visto verdades que estavam meio que ocultas. Entre elas, aquelas que a gente fala sobre, que hoje se bate muito, feminicídio, né? O que é o feminicídio? Feminicídio é aquilo da não aceitação. Se uma mulher, ou até mesmo um homem, ele não aceita, ou ela não aceita a separação, não aceita mais aquela vivência, não aceita aquele resultado, não, enfim, basta, sabe? Não deu mais, acabou, então vamos fazer o quê? Vamos aceitar, né? Porque isso é digno, isso é evolutivo, isso é humanitário, isso é honroso, isso é de um caráter de valor espiritual supremo, entende? Agora, quando a gente não aceita, que é o caso do feminicídio, o que é isso? Quando a gente não aceita, qual é o resultado? O feminicídio. E o feminicídio é isso aí, ó. Essas mesmas pessoas que estão aqui não aceitando o resultado e que se colocam de uma forma um tanto, digamos assim, ou aleatórias, alienadas, ou autoritárias, ou enfim, é difícil, como eu falei, é difícil de entender. Essas mesmas pessoas, elas vão fazer o quê? Elas vão matar, elas vão agredir, elas vão passar do limite daquilo que elas não conseguem entender como aceitação, que a aceitação é o limite. E não aceitou, e o que vem depois do não aceitou? Nessa analogia ou nessa comparação que eu estou fazendo, é matar a mulher, é matar o homem que não aceita, que a outra parte não aceitou. Então, para mim, esse grupo de pessoas que estão aqui são pessoas ignorantes, pessoas insanas, pessoas mortais, né? Porque elas vão fazer o quê? Elas vão matar. Por quê? Porque para elas a não aceitação vale qualquer consequência. Eu sou de um tempo em que havia sim uma lei ou não lei, né, que falava em que as pessoas poderiam matar pela honra, e matava a mulher porque traiu, sabe, coisas assim muito troglodita, muito retrógrada. E são, a meu modo de ver, essas pessoas que estão aqui de forma ridícula, insanas, ameaçadoras da própria evolução, de um processo natural de uma consciência humana. Elas estão sendo contra a evolução de uma consciência natural humana. É o que eu penso.